Bom dia, João. Tudo bem? Bom dia. Só nós dois até agora. Faltam 4 minutinhos ainda. Vamos esperar a galera, né? É a primeira aula de vocês? Não, né? A última, não é isso? É, Tá bom. Será que o pessoal cansou, desistiu? deve estar entrando já. Deve, né? Esperar mais um pouquinho. Aí. Começaram a reagir. Bom dia, pessoal. Ana Beatriz, Felipe. Bom Vamos... dia, tia. Como você tá? Tô bem, amor. Graças a Deus. Agora eu tô bem. Que bom. Coloquem aí o nomezinho de vocês, a palavra presente, tá? Não se esqueçam, não. Vai corrigir a prova hoje? A prova, a Carla comentou, o Danilo comentou o seguinte comigo, que vocês vão receber o gabarito assim que terminarem todas as provas, porque parece que tem algum aluno que ainda não fez, e eles vão nos mandar o relatório hoje, certo? No caso, as provas que vocês já fizeram, nós vamos receber hoje o relatório. Eu nem sei como vocês foram ainda, aí eu vou ter que analisar, tá bom? Mas acredito que esteja tudo 100%, né? Uma vez que vocês tiveram, na verdade, a possibilidade de consultar o conteúdo, né? Então, acredito que vocês tenham arrasado. Assim espero. Bom? Vamos lá, temos 5 participantes, faltam 2 minutinhos ainda, na verdade 4, 5 comigo, né? Para quem quiser adiantar, pode pegar o material na página 18, que eu vou retomar as orações reduzidas. Eu sei que na última aula eu expliquei a vocês as orações reduzidas, eu comecei, na verdade, a explicar, eu faltei só a página 19, mas eu vou retomar esse conteúdo para que a gente compreenda melhor, certo? Então, página 19, quem quiser ir adiantando aí. De qualquer forma, eu coloquei lá no Alunos Book, se bem que eu nem sei se eu coloquei para vocês, porque no Alunos Book acho que hoje eu não teria aula com vocês, mas eu vou colocar para amanhã um resumão das formas nominais do verbo, para vocês entenderem que toda vez que eu falo de oração reduzida, eu estou falando de uma oração reduzida de acordo com uma das formas nominais. Ok? Então, eu vou explicar bem detalhado isso para que não haja dúvidas. Tudo bem? Bom, dá mais um tempinho. Acho que vocês estão cansados, né? Porque olha só 6 alunos até agora. Tem alguma coisa errada. Na última aula, quantos alunos participaram? Vocês sabem? Mais de 30. Pois é. Tiveram um intervalinho de quanto tempo? 10 minutos? 15. Quanto? Nessa última aula 15. agora deu 3 minutos, que encerrar 57. Ah, sim. Então foi isso. Meus amores, 11 horas. Vocês sabem que eu sou pontual. Então, eu falei que eu vou retomar o conteúdo das orações reduzidas. E aí eu vou relembrar algumas coisas a vocês. A primeira coisa que eu vou compartilhar, isso aqui vai estar disponível para vocês hoje. Todo mundo aí conseguindo ver? Ok? Sim. Ok. Formas nominais dos verbos. Isso aqui vai estar disponível no Alunos Book para vocês hoje, certo? E aí, só para relembrar o que é forma nominal, para poder entender melhor as orações reduzidas.
Porque quando eu falo em oração reduzida, eu falo em uma oração que é, na verdade, que não tem conjunção e que está dentro de uma das 3 formas nominais, que é infinitivo, gerúndio ou particípio. Aí comecei pelo infinitivo. Infinitivo é a forma real do verbo, ou seja, é caracterizada pela terminação R. Ou seja, verbo eu falei, qual é a forma original de falei? Falar. Eu entendi, qual é a forma original de entendi? Entender. Então, toda vez que eu falo em infinitivo, eu estou falando do verbo em sua forma original, ou seja, terminado em a, ir, e em pouquíssimos casos em or, que é o caso do verbo por, e todas as suas derivações, como repor, compor, decompor, e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá. Então, infinitivo é o verbo na sua forma real, terminado em R, como é o caso de falar, viver, partir, ou do verbo por e suas derivações. Tudo bem? Quando eu falo no gerúndio, nós estamos falando naqueles verbos terminados em NDO, ou mais precisamente em ando, endo ou indo. Por exemplo, do verbo falar, o gerúndio é falando. Do verbo viver, o gerúndio é vivendo. E do verbo partir, o gerúndio é partindo. Ok? Então, infinitivo termina em R, gerúndio termina em ando, endo, indo, e nós temos, então, o particípio, que caracteriza-se pela presença do ado ou ido. Na verdade, do na sua forma regular, tá, gente? Porque quando eu falo em particípio, eu tenho que ter a noção de que eu tenho particípio regular na maioria dos verbos. Eu tenho em um pouco de verbo apenas o particípio irregular, e eu tenho em alguns verbos o particípio regular e irregular. Por exemplo, particípio termina em ado ou ir. Então, vamos lá. Falar ficaria falado. Andar ficaria andado. Vender ficaria vendido. Partir ficaria partido. Mas, por exemplo, escrever. Existe escrevido? Ah, dizer. Existe dizido? Ou seja, é assim que a criança, quando está na formação, né, do seu vocabulário, ela entende. Uai, se é falado, se é andado, se é vendido, se é partido, deve ser escrevido, deve ser dizido, sendo que nós vamos entender que essas formas não existem com o passar do tempo, com a nossa, né, interação com a linguagem, a gente começa a perceber que determinadas palavras não existem, ok? Então, no caso, para o verbo escrever, eu só tenho escrito. Para o verbo dizer, eu só tenho dito, que é a forma irregular do particípio. Tudo bem? Depois, nós temos as formas nominais do verbo, que derivam do tema. O que isso significa? Eu tenho o radical mais a vogal temática. Então, por exemplo, o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala. Qual seria o radical? O radical seria fal, certo? Esse A é a vogal temática. No gerúndio, quando eu acrescento, no infinitivo, eu tenho radical, tenho a vogal temática
E quando eu tenho o R, eu tenho infinitivo. Quando eu tenho NDO, eu tenho gerúndio. Quando eu tenho só o do, eu tenho o particípio. Essa é a estrutura do verbo. Observem ainda que nós temos as locuções verbais, que é quando eu tenho 2 ou mais verbos com valor de apenas um. E na locução verbal, eu sempre vou ter uma forma nominal do verbo. Ou seja, a locução verbal. Irei fazer. Irei fazer. Eu tenho 2 verbos com valor de um. O irei é o verbo auxiliar e o fazer, que está no infinitivo, é o verbo principal. Por quê? Ele é o verbo principal. Porque na hora de trocar por um verbo correspondente, o irei fazer corresponde ao farei. Então, eu pego a forma do verbo fazer, coloco o verbo auxiliar de acordo com o tempo em que ele está e troco por um verbo correspondente. O exemplo aqui, estou fazendo a tarefa. Qual é a locução verbal? Estou fazendo. O estou é o verbo auxiliar, o fazendo é o verbo principal. Estou fazendo é uma locução verbal, fazendo está no gerúndio. Estou fazendo corresponderia a qual verbo? Estou fazendo dá uma ideia de quê, gente? De presente, certo? De que a tarefa ainda não foi concluída. Então, estou fazendo seria a mesma coisa que faço a tarefa, ok? Achei necessário falar do gerundismo para vocês. Por quê? Se eu estou falando das formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio, vocês vão achar, né? Beleza, estou fazendo. Aparece o gerúndio. Só que existe um vício de linguagem chamado gerundismo. E esse vício, o nome já fala, vício, não é algo ruim? Vício de linguagem é o uso exagerado e inadequado do gerúndio. Ou seja, muitas pessoas utilizam o gerúndio de maneira inadequada. Por que de maneira inadequada? Porque é o uso exagerado. Observem isso aqui. O Senhor pode estar aguardando que vamos estar encaminhando seu pedido. Então, quantos verbos foram utilizados, sendo que poderia ser utilizado um só ou no máximo 2? Eu poderia dizer o seguinte: o senhor pode aguardar que vamos encaminhar seu pedido. Ou o senhor aguarde, por favor, que encaminharemos seu pedido. Concordam? Ou seja, isso aqui é muito comum no telemarketing. Pessoas, né, que não tiveram um nível escolar muito adequado utilizam o excesso do gerúndio, que caracteriza o gerundismo. Então, por favor, vocês agora que estão na prática de texto, de redação, né, evitar isso aqui, porque isso aqui é considerado um erro, ok? Evitem o excesso do gerúndio. Tia, mas eu não posso usar o gerúndio? Pode. Você vai usar o gerúndio no máximo com o verbo auxiliar e o verbo principal. Nada mais do que isso. Tudo bem? Vamos lá. Então, relembramos as formas nominais. Relembramos as formas nominais e eu vou compartilhar com vocês o livro de vocês na página 18, orações reduzidas, certo? Orações reduzidas. Nas orações reduzidas... peraí. Tá difícil aqui aumentar. Ok, vamos lá. Nas orações reduzidas, o que é importante lembrar
É que se ela é reduzida, é porque ela não tem conjunção. Vocês se lembram disso que eu disse? Oração reduzida, ela não tem conjunção. Aquele verbo que estaria, prestem atenção, aquele verbo que estaria dentro da oração subordinada, junto com a conjunção, ele não vai existir da forma como estava com a conjunção. Ele estará no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Lembrando que é o verbo da oração subordinada. No verbo da oração principal não tem alteração. Ficou claro isso? Vocês se lembraram do que eu expliquei na aula de 15 dias atrás? Então, vamos lá. As orações subordinadas, só relembrando, tá, gente? Eu sei que vocês já grifaram, que nós já estudamos a página 18, mas é só para não cair no esquecimento. Então, as orações subordinadas, quando não são desenvolvidas, elas podem ser reduzidas de gerúndio, particípio ou infinitivo. Isso aqui eu já havia mandado vocês grifarem, ok? Nesse caso, elas não são introduzidas por conjunções e seus verbos ficam em uma das formas nominais. Não posso esquecer que o verbo que vai ficar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio é o verbo da oração subordinada. As formas reduzidas, em geral, elas tornam a frase mais concisa, mais leve. Ou seja, a escrita ela fica muito mais dinâmica se a gente eliminar os pronomes relativos ou as conjunções, certo? A transformação do período a seguir pode exemplificar o caráter prático dessa observação. Aqui, eu até falei com vocês na última aula do queísmo. Porque eu tenho o que pode ser pronome relativo, eu tenho o que pode ser conjunção integrante, eu tenho o que pode ser conjunção consecutiva, explicativa, eu tenho o que pode ser partícula expletiva, eu tenho o que com várias funções sintáticas. Então, por isso, dependendo da forma como eu escrevo, ele pode aparecer muitas vezes. Mesmo que ele tenha funções sintáticas diferentes, uma hora ele seja pronome relativo, uma hora ele seja conjunção, uma hora ele seja partícula expletiva, o que ele é igual. E aí acaba vendo o quê? A repetição e a frase fica estranha, concordam? Então, senti que a brisa que soprava fazia lentamente com que eu adormecesse. Observem aqui que nós temos o excesso do que? O que não é adequado na escrita. Então, se nós reduzirmos, poderemos ter essa opção. Senti a brisa soprando. Observem aqui, ó, que soprava foi trocado por soprando, certo? Observem que o que fazia lentamente foi trocado por fazer. Então, gerúndio infinitivo, fazer-me lentamente adormecer. Mais uma vez, infinitivo. Então, eu consegui reduzir os 3 Qs aí, trocando a conjunção e o verbo da oração correspondente por um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, certo? Pessoal, se houver alguma dúvida, podem destravar o microfone e perguntar, combinado? Observem aqui outro exemplo. Seria recomendável que estivéssemos prontos para que colocássemos em práticas os ideais que cultivamos. Mais uma vez, 3 Qs em uma frase, vamos dizer assim, em um período. Então, seria recomendável que estivéssemos. Qual é o verbo da oração subordinada?
estivéssemos, não é isso? Então, vamos colocar estivéssemos no infinitivo. Lembrando que aqui, gente, como ele é da ideia de ordem, né? Observem que estarmos, por mais que corresponda ao nós, ele é infinitivo, tá bom? Então, vamos lá. Seria recomendável estarmos prontos para que colocássemos. Colocássemos, ficaria colocar também no infinitivo. Os ideais que cultivamos. Cultivamos, ficou aqui cultivados, que está no particípio. Tudo bem? Então, mais uma vez, conseguimos tirar esse queísmo que eu disse a vocês, que é o excesso do que. Orações reduzidas de gerúndio. Quando eu falo em gerúndio, eu estou falando nos verbos terminados em... Quando eu falo em gerúndio, eu estou falando nos verbos terminados em ando, endo e indo. Concordam? Esses são os verbos terminados no gerúndio. Então, vamos lá. São quase sempre adverbiais e raramente adjetivas ou substantivas. Isso aqui é extremamente importante que vocês gritem. Ou seja, toda vez que eu vir uma oração subordinada reduzida de gerúndio, provavelmente ela vai ser adverbial. Serão raros os casos em que eu vou encontrar uma oração adjetiva ou substantiva reduzida de gerúndio, tudo bem? Vamos lá. Conhecendo o jeito da mãe, evitou a conversa naquele dia. Pessoal, adverbial causal. Conhecendo o jeito da mãe, se fosse uma oração com conjunção, eu poderia colocar como? Como conhecia o jeito da mãe, ou seja, ficaria dessa forma. Como conhecia o jeito da mãe. Olha a conjunção aqui. O como é a conjunção adverbial causal, certo? Na aula passada eu fiz tudo isso com vocês, não fiz? Então agora eu vou só falar, né, para que vocês possam entender. Nessa terra, em se plantando, tudo dá. A condicional precisa de quem? Da conjunção, que é o se, que é o caso. Então, na sua forma desenvolvida, nós poderíamos falar como? Caso plante, tudo dá, certo? Aí observem que o verbo ficaria conjugado. Ele não estaria nem no infinitivo, nem no gerúndio, nem no particípio. Fazendo o seu pedido, retirou-se calado. Temporal. Temporal, quando fez o pedido, retirou-se calado. Observem que aqui, ó, fazendo o seu pedido, retirou-se calado. Poderia ser também, ao fazer seu pedido, poderia ser reduzida de infinitivo. Ao fazer, concordam? Então, retirou-se calado. Beleza. Achei um menino fazendo a tarefa na sala. Pessoal, observem que aqui é um dos casos que eu disse a vocês que é mais raro. Ela é adjetiva. Achei um menino que fazia a tarefa na sala. Observem que nem soa tão interessante. O melhor meio de ajudar os outros é este. Observem que se tem 2 pontos, ela vai ser substantiva apositiva, que ajude a si mesmo. Ok? Então, peguei o que, retirei, peguei o ajude, retirei e coloquei no gerúndio. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu limpar aqui para poder subir. E as orações reduzidas de particípio. Particípio foi o que eu disse que são os verbos terminados na sua forma regular, né? Lembrando que na sua forma regular,
ele termina em ado ou termina em ido, na forma regular. Então, vamos lá. Quando nós temos reduzidas de particípio, elas serão sempre adverbiais ou adjetivas. Nunca, podem grifar isso aqui, nunca substantivas. Então, concentrando no trabalho, o funcionário esqueceu a hora. Concentrado, desculpem. Concentrado no trabalho, o funcionário esqueceu a hora. É adverbial causal, por quê? Se eu tiver que trocar esse concentrado no trabalho, eu trocaria por qual forma? Como estava concentrado no trabalho, já que estava concentrado no trabalho, por que estava concentrado no trabalho. Então, são todas conjunções causais, certo? Nesse caso, ao analisar a oração, eu percebo que ela tem valor causal. Por isso, é uma adverbial causal que foi trocado o verbo e a conjunção por um verbo no particípio. Feita a tarefa, observe que o feita aqui, ele é um particípio irregular, porque não existe fazido, não existe fazida. Foi feita, não é isso? Então, feita a tarefa, o menino poderia brincar. Ou seja, da ideia de condição ou da ideia de tempo. Vai depender do contexto, porque aqui ela está isolada. Mas se estivesse dentro de um texto, você iria analisar o contexto dessa oração. E aí poderia ser condicional ou temporal. Seria condicional se você conseguisse trocar. Se o menino fizesse a tarefa, ele poderia brincar. Ou se fizesse a tarefa, o menino poderia brincar. Aí seria condicional. Mas poderia ser temporal se eu conseguisse substituir por quando fizesse a tarefa, o menino poderia brincar. Então, vai depender no contexto da conjunção que eu consigo trocar. Tudo bem? Vamos lá. Chipre, tornada independente em 1960, pertencia à Inglaterra. Aqui, de cara, eu consigo perceber que ela é adjetiva porque se refere a um termo anterior, está entre vírgulas, e se eu tivesse que colocar uma conjunção e trocasse esse verbo, iria ficar como? Chipre, que se tornou independente. Ou seja, a qual se tornou independente. Aí eu já posso ter certeza que ela é adjetiva. Tudo bem? Concluídos os trabalhos, eles foram para casa. Ou seja, quando concluíram os trabalhos, foram para casa. Retirei a conjunção e peguei o verbo que estava até então conjugado e coloquei no particípio. Até aí alguma dúvida, turma? Não? Vamos lá. Deixa eu limpar aqui para poder passar para a próxima página. Vamos lá. E aí, nós vamos falar das reduzidas de infinitivo. Eu falei para vocês que o infinitivo é quando o verbo termina em a, e, em alguns poucos casos, termina também em o, que é só o caso do verbo por e os seus derivados, certo? Então, são quase sempre, quando eu falo da reduzida de infinitivo, eu falo que é quase sempre adverbial e substantiva. E raramente elas serão adjetivas, ok? Raramente serão adjetivas, mas eu até trouxe aqui, o livro até trouxe um exemplo de adjetivo. Então, vamos lá. Um aluno, por ser irrequieto, irrequieto, gente, é a mesma coisa de agitado, tá? O aluno, por ser irrequieto, foi chamado a atenção. Então, aqui, o contexto me mostra que dá uma relação de causa, porque se eu quisesse trocar
por ser irrequieto. Esse ser aqui é o verbo que está no infinitivo. Ah, eu poderia colocar o aluno sendo irrequieto? Poderia, só que aí seria reduzida de gerúndio, concordam? Sendo. Não é isso? Beleza. Então, por ser irrequieto, foi chamado a atenção. Ser é o verbo que está no infinitivo. Por que eu estou falando que ela tem valor causal? Se você tivesse que trocar isso daqui por uma parte com conjunção, vocês colocariam como? O aluno, como era irrequieto, como era agitado, foi chamado a atenção. Não é isso? E esse como teria valor causal. Tudo bem? A persistir esse sistema, estaremos arruinados. Adverbial condicional. Observem aqui, você até pode colocar a conjunção para ter certeza. Se persistir esse sistema, caso persista esse sistema. Então, colocando a conjunção, vocês conseguem ter uma noção exata da relação de sentido estabelecida pelo verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Relembrando, orações reduzidas não têm conjunção. Elas estão reduzidas sendo aquele verbo que estava conjugado dentro da oração subordinada, junto com a conjunção, você vai retirá-lo e trocar pelo mesmo verbo na sua forma nominal. Ou seja, infinitivo, gerúndio ou particípio. Marina parece muito esperta para acreditar nisso. Para acreditar nisso, dá uma ideia de consequência. Então, Marina parece muito esperta para acreditar nisso. Uma relação consecutiva. Parece tão esperta que não acredita nisso, ok? Não é possível saber tudo. Não é possível que se saiba tudo, certo? Ele confirmou estar recuperado. Ele confirmou o quê? Que estava recuperado. Aí já dá para saber que é objetiva direta, pelo verbo. Ontem ouvia cantar no teatro. Ontem ouvi. Ouvi o quê? Observe que esse a tem valor de ela, claro que a gente não utiliza porque ele está depois do verbo. Então, seria o quê? Ouvi o quê? Ouvi que ela cantava no teatro. Então, cantar é o verbo que está no infinitivo. Ao chegarem, avisem-nos. Ou seja, quando chegarem, avisem-nos. Ou seja, não tem a conjunção, o verbo está no infinitivo impessoal. Tudo bem? O ideal é partirmos muito cedo. O ideal é que possamos partir muito cedo. Certo? Vi uma pessoa dançar no salão. Olha aqui a adjetiva que eu falei que é raro encontrar. Vi uma pessoa a dançar no salão. Vi uma pessoa que dançava no salão. Tudo bem? Até aí alguma dúvida? Não? Vamos lá, continuando. Desenvolvimento das orações reduzidas. Quando eu falo no desenvolvimento, é como eu vou transformar uma oração reduzida em uma oração desenvolvida. É a mesma forma que eu estava fazendo com vocês até agora para ter certeza da relação de sentido. Então, desenvolver orações reduzidas é reescrevê-las, retirando o verbo da forma nominal e acrescentando o conectivo adequado a cada caso. Por favor, grifem isso, pessoal. Grifem isso aqui para mim. Desenvolver orações reduzidas é reescrevê-las, retirando o verbo do infinitivo, gerúndio ou particípio e acrescentando o conectivo adequado de acordo com a relação de sentido, certo? De cada oração. Em geral,
Isso é possível. Olha os exemplos. O ideal é partirmos muito cedo. O ideal é partirmos. Olha o verbo aqui, partirmos no infinitivo. O ideal é que partamos muito cedo. Nossa, tia, como é estranho partamos. Exatamente, é estranho porque está no modo subjuntivo. Esse que aqui torna o verbo no modo subjuntivo. Então, o ideal é que partamos muito cedo. Tudo bem? Ah, que tipo de oração eu tenho aqui? Vamos lá, o ideal é isso. Se eu consigo trocar por isso, eu sei que eu tenho uma oração o quê? Eu tenho uma oração, se eu consigo trocar por isso, eu tenho uma oração substantiva, concordam? Então, é uma oração subordinada substantiva. O ideal é, se eu tenho o é, que é um verbo de ligação, antes da conjunção, eu sei que ela tem valor de predicativo do sujeito. Então, é uma oração subordinada substantiva predicativa. Na desenvolvida, ela é predicativa. Na reduzida, ela continua sendo predicativa, turma? Ela continua sendo predicativa? Vai mudar a classificação, o fato dela estar reduzida? Não. Não vai mudar. Então, ela vai ser uma oração subordinada substantiva, predicativa. Vou abreviar, porque vocês vão ver agora. Qual é a classificação dela? Ah, ela vai ser do mesmo jeito predicativa. Só que ela vai ser uma predicativa reduzida de. Aí eu pergunto, esse verbo partirmos está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio? Infinitivo. Infinitivo. Então, é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo, certo? Esta é a classificação para ela, ok? Depois, a persistir esse sistema, estaremos arruinados. Beleza, vocês me disseram o seguinte, estaremos arruinados é a oração principal, se esse sistema persistir, oração subordinada. Me disseram que essa ideia aqui é de condição. Se essa aqui da ideia de condição, de que maneira eu poderia desenvolver? Olha aqui. Se esse sistema persistir, ou seja, eu vou desenvolver colocando uma conjunção. Não é isso? Então, olha o C aqui. Ah, então é uma oração subordinada adverbial, porque se é condicional, só pode ser adverbial, concordo? Então, qual seria a classificação para essa aqui? Oração, vou até colocar. Para essa primeira, ela é uma oração subordinada adverbial, condicional, reduzida de... Se o verbo persistir está no infinitivo, ela vai ser reduzida de infinitivo. Concordam? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tem como repetir, por favor, aqui o meu... Desculpa, não estou te escutando, Rafa. Fala um pouquinho mais alto. Tem como repetir, fazer um favor? É que a internet tinha caído aqui. Sim, tem. Vamos lá. Olha só. O que eu estou falando é o seguinte, desenvolvimento das orações reduzidas. Às vezes a gente estuda tanto a reduzida, estuda tanto a desenvolvida e a forma de reduzi-la, que depois, para voltar ao normal, muitas vezes a gente não consegue, certo? E aí, está falando a forma de desenvolver. Então, o que é que eu tenho que analisar? Onde está a oração principal? Onde está a oração subordinada? Certo? Porque é sempre a subordinada que vai ter que ter a conjunção quando ela estiver desenvolvida.
Então, aqui, ó, a persistir esse sistema, estaremos arruinados. Estaremos arruinados é a nossa oração principal. Observe que o verbo está conjugado. Concorda? Qual é o verbo que está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio aqui nessa frase? Persistir. Isso, persistir. Então, se eu tenho a persistir esse sistema, eu já sei que é essa a oração que será subordinada. E se eu tiver que desenvolver, é essa oração que eu vou desenvolver. É essa que está com o verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio. De que forma eu consigo desenvolvê-la? Colocando uma conjunção para ela, não é isso? A persistir esse sistema dá ideia de quê, gente? De condição. Então, exatamente, de condição. Então, se eu tiver que colocar uma conjunção, só pode ser o quê? Condicional. É o caso do se, é o caso do caso. Então, se esse sistema persistir, caso esse sistema persista, estaremos arruinados. Tudo bem? Então, desenvolvemos essa oração aí. Entendeu, Rafa? Conseguiu pegar agora? Beleza. Achei um menino fazendo a tarefa na sala. Ou seja, achei um menino fazendo a tarefa na sala. Qual é o verbo que está no infinitivo, gerúndio ou particípio? Fazendo. Isso, fazendo está no gerúndio. E é ele que me interessa agora. Por quê? Porque é ele que eu vou ter que trocar. É essa parte da oração que eu vou ter que trocar. Então, fazendo, eu vou ter que colocar uma conjunção para ele. Achei um menino que fazia a tarefa na sala. Concordam? Então, que fazia aqui é a mesma coisa que o qual fazia. Então, eu já sei que é uma oração subordinada adjetiva. Se não está entre vírgula, ela vai ser adjetiva restritiva. Concordam? Concordam? Beleza. Aí eu pergunto, essa aqui vai mudar alguma coisa? Só mesmo a classificação da redução. Porque se na desenvolvida ela é adjetiva restritiva, na reduzida ela também será. Só que ela vai ser reduzida de alguma coisa, de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Então, é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida, de quê? Gerúndio, infinitivo ou particípio? Gerúndio. Perfeito. De gerúndio. Ótimo. Então, a classificação é exatamente igual. Na desenvolvida, a classificação é igual à reduzida. Só que na reduzida, eu tenho que colocar se ela é reduzida de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Pessoal, até aí, alguma dúvida? Não? Tudo bem? Jóia. Posso apagar as minhas anotações aqui? Beleza. Aí, agora, vamos falar do período misto. Gente, o que é alguma coisa mista? Ou mista? O que é misto ou mista? Não estou falando daquele pãozinho com queijo e presunto, não, tá? E ele recebe esse nome, não é à toa. É porque mistura duas coisas. Porque tem mais de um tipo aí, né? Exatamente. Nós vamos falar misto, vem de mistura, não é isso? Misto vem de mistura. Então, quando eu falo em período misto, significa que as orações, elas estão misturadas. E o período misto é aquele que é constituído por orações coordenadas e também subordinadas, tá, gente? Então, período misto é aquele que mistura coordenação e subordinação.
Gente, só me mantenham informados aí. Nossa aula acaba que horas? 11h45? É isso? Sim. 11h45. Agora eu me localizei. Ok. Então tá. Pessoal, aí período misto tem na sua Constituição, vocês não podem esquecer, as orações que são coordenadas e ao mesmo tempo subordinadas. Nesse tipo de caso, em geral, uma ou mais orações vão exercer mais de uma função dentro do período. Por exemplo, a testemunha depôs, mas não revelou quem fizera o disparo. Aí eu pergunto a vocês, onde vocês estão vendo algum tipo de conjunção aqui? Vamos primeiro pelas conjunções. Primeiro, nós temos 3 orações, porque depois é verbo, revelou é verbo, fizera é verbo. Então, eu tenho 3 orações, certo? Mas eu quero saber aqui onde eu tenho conjunção. Onde é que eu tenho conjunção? Me ajudem aí. No, Mas, muito bem. Quem? E quem? Quem? Exato. Temos conjunções aí. Aí vocês sabem que o mas, ele é característico da coordenação ou da subordinação? O mas, Da ele está coordenação. nas orações coordenadas ou ele está nas subordinadas? Coordenadas. Perfeito, coordenadas. E aqui, o quem, ele vai ter valor de quê? Só que coloquei o quem de acordo com o verbo da oração anterior, vocês vão me entender. Mas não revelou o quê? O que é que não foi revelado? É a mesma coisa que tivesse o quê, só que foi colocado quem, porque se refere a uma pessoa, tudo bem? Então, esse quem tem valor de quê? São as nossas conjunções. E eu sei que o que, ele é característico da subordinada, não é? Não é isso? Ele é característico da subordinada. Então, perfeito. Eu tenho, vê se vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio. Se eu pensar somente na subordinada, eu vou colocar aqui a testemunha depôs quem fizera o disparo. Observem que sozinha ela não teria sentido completo. Ela vai precisar da coordenada para ter, concordam? Então, a testemunha depôs. Depôs, beleza. Oração o que aqui? Principal. Principal para essa oração subordinada, concordam? Mas e essa aqui que vocês me disseram que ela é coordenada? Ela, nas orações coordenadas, vocês se lembram se existe oração principal? Vocês se lembram? Não existe. Nas orações coordenadas, eu não tenho oração principal. Eu tenho oração sindética e assindética. Se lembraram? Se lembraram? Então, nas coordenadas, eu tenho oração sindética ou assindética. E na oração subordinada, eu tenho oração principal e subordinada. E isso é fato. Na coordenação, sindéticas e assindéticas. Na subordinação, oração principal e subordinada. Então, aqui, quando eu analiso esse período, composto por 3 orações e por alguns tipos, né, de orações diferentes, eu vou perceber que uma oração pode ter mais de uma classificação. O que é que eu quero dizer aqui? Olha só,
A testemunha depôs, mas não revelou. Essas duas aqui, elas são coordenadas. Ou seja, eu sei que o mas é uma oração coordenada e está se ligando à anterior por meio de uma conjunção adversativa, certo? Então, elas são coordenadas entre si, sendo a número 1 uma coordenada assindética, porque não tem conjunção, e a número 2 uma coordenada sindética adversativa, certo? Só que agora, então, essas duas se conectam, certo? Essas duas aqui se conectam, beleza. Agora, essas duas aqui também se conectam, concordam? Porque essa conjunção não depende desse verbo. Se essa conjunção depende desse verbo, então eu tenho essas duas aqui conectadas, mas eu tenho essas duas aqui conectadas. Então, aqui, essa segunda oração, no caso, essa segunda oração, ela tem o seu sentido completado pela terceira. Aí eu até mudei a cor do marca-texto para vocês entenderem que a segunda oração tem seu sentido complementado pela terceira. Quem é que fizera o disparo? Então, a terceira, ela vai ser uma oração subordinada, objetiva direta, revelou o quê? Mas a segunda, que vocês já sabiam que era a oração coordenada adversativa, vai fazer o papel de oração principal dessa terceira, concordam? Então, ao mesmo tempo que ela é coordenada adversativa dessa oração assindética, ela é a oração principal dessa oração subordinada. Tá claro isso na cabecinha de vocês? De qualquer forma, a nossa aula já acabou, eu já extrapolei o tempo, certo? Mas amanhã nós temos aula novamente. E aí, na aula de amanhã, eu vou retomar esse assunto, trazendo mais alguns exemplos para vocês. Tudo bem? Por hoje, eu sei que vocês estão cansados, por hoje é só, e amanhã a gente continua. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Tá tudo bem? Então, pessoal, beijos, até amanhã. E aí eu vou trazer novos exemplos para vocês, combinado? Fiquem com Deus. Tchauzinho. Também. Tchau.